Olá pessoal, esse vídeo ele tem o propósito de mostrar para vocês como é que se calcula a constante de equilíbrio quando o problema, o enunciado do problema informa algumas das três informações que eu vou passar para vocês. O problema pode informar a quantidade de algum dos reagentes no início, ou do produto também no início. Pode acontecer de situações em que você já tem alguma quantidade de produto. Então, quantidades iniciais. E durante o enunciado vai ser informado alguma quantidade que reagiu, ou seja, que sai dos reagentes, e alguma quantidade que forma. Isso pode ser dito de maneiras diversas. Pode ser dito quanto você tem no equilíbrio de alguma dessas espécies, e a partir da tabela que nós vamos montar aqui, você encontrar os valores. Mas o fato é que o problema vai informar somente algumas quantidades, ou do início, ou que reagiu, ou que formou, ou do equilíbrio. Percebam que eu usei ou. Esse tipo de problema, ele é diferente porque normalmente os problemas mais fáceis de constante de equilíbrio são aqueles em que as concentrações já estão no equilíbrio. Aqui não. Você pode até ter alguma informação sobre alguma substância no equilíbrio, mas você não vai ter de todas. E você só pode calcular a constante de equilíbrio quando você tiver todas as concentrações no equilíbrio. Então, qual é o procedimento? Você vai ler o enunciado do problema e vai fazer uma espécie de tabelinha como essa. Nessa tabela, você vai colocar as quantidades que reagem, as quantidades que formam e a quantidade do equilíbrio. É fundamental que a equação química esteja balanceada, porque os coeficientes da reação são fundamentais na montagem da tabela. Segunda coisa, é fundamental que você esteja trabalhando com mol. Se um problema informa quantidades em massa, em gramas, você tem que desenvolver essa tabelinha com mol. E finalmente, para calcular a constante de equilíbrio, você precisa ter as concentrações, no caso nos problemas em que você vai ter informações para isso, e concentração é número de mols dividido pelo volume. E nos problemas que envolvem gases, você pode, às vezes, depende do problema, calcular com as pressões parciais, quando o problema informa as pressões. Mas resolve-se do mesmo modo. Então, qual é o princípio para deixar esse ponto definido e vermos um exemplo? Então, quantidades do início. O problema vai informar. Então, vamos supor que eu tenho aqui um certo número de mols de A, um certo número de mols de B. Via de regra, quando nós estamos olhando a reação nesse sentido, é comum que não haja nenhum produto. Então aqui é zero. Você só vai colocar algum valor aqui se o enunciado do problema disser que no início já tem alguma espécie do produto. O que não é comum, mas é possível. Então, essas são as quantidades. São quantidades do problema. Na tabela, você agora vai colocar quantidades que reagem e que formam. E aqui é onde os coeficientes são importantes. Então vamos chamar essa quantidade de x. Só que como aqui tem um coeficiente 3, eu tenho que colocar 3x. Se aqui também for x, o coeficiente é 1, 1 vezes x é o próprio x. E aqui forma 2 vezes x. Então, por exemplo, se esse valor de x fosse 0,1 mol, 3 vezes 0,1, 0,3. Aqui seria 0,1 e aqui seria 0,2. Ou seja, essas quantidades estão relacionadas ao coeficiente estequiométrico. Quando o sistema alcançar o equilíbrio, você vai passar um traço aqui e vai ter que pensar da seguinte maneira. Só formou produto porque alguma fração dos reagentes se deslocou para cá. Então, se essas quantidades iniciais estão perdendo essa quantidade e essa quantidade, o que é que eu vou ter da substância A no equilíbrio? No equilíbrio, eu vou ter o número de mols que eu tinha de A menos 3x. Ou seja, é essa quantidade menos a que reagiu, porque isso aqui veio formar o produto. Quanto eu vou ter da substância B no equilíbrio? A quantidade do início, o número de mols de B, menos x. E quanto eu vou ter da substância C no equilíbrio? Ora, se não havia C, tudo o que vier a formar é o que eu formei mais o que tinha antes. Então, do lado do produto, a gente não subtrai.
do lado do produto a gente soma. Mas não precisa você escrever mais 2x, isso é desnecessário. Você escreve apenas 2x. Então, aqui está exemplo de uma tabelinha que você constrói para depois, com esses valores, tem que ser com as quantidades no equilíbrio. Com esses valores que você vai desenvolver e encontrar, aí você vai calcular a constante de equilíbrio. E aí, para finalizar, K índice C é a concentração da substância C elevado a 2, concentração do produto, dividido pela concentração de A elevado a 3, vezes a concentração de B elevado a 1, porque o coeficiente de B é 1, com os valores que você vai encontrar, porque aí nós vamos ver um exemplo logo depois no próximo vídeo, que vai mostrar como calcula. Com os valores, você substitui na constante de equilíbrio. Insisto, pessoal, você só pode calcular com as quantidades no equilíbrio. Não pode ser com nenhuma dessas no início. Espero que vocês tenham compreendido e acompanhem o próximo vídeo, porque ele vai ter um exemplo aplicando esse conceito aqui. Um abraço.